Olá, pessoal. Meu nome é Evandro e, junto com o Daniel, nós vamos falar um pouquinho sobre busca em largura. É classificada como um tipo de busca cega. Por quê? Porque a gente não sabe o quanto o algoritmo está próximo de encontrar a solução. Ele processa, entre aspas, às cegas. Eu não sei se no próximo passo que ele der, de fato ali estará a solução. E não estando ali, ele vai seguir adiante para tentar encontrar aquilo que está colocado como o objetivo, o estado onde ele quer chegar, né? Como é que isso começou? Nessa cidade haviam 7 pontes e os moradores eles queriam passear pelas pontes de tal forma a percorrer todos os locais e passar apenas uma vez por cada ponte, sem deixar de passar por nenhuma das 7 pontes. Bom, por muito tempo tentou-se dar uma solução a esse problema, até que um matemático suíço, o Euler, ele criou a teoria dos grafos, o precursor da teoria dos grafos, né? Um grafo, na visão de Euler, ele deve possuir um caminho que passe por todas as arestas apenas uma vez. Para tanto, todos os vértices devem possuir um grau par, ou seja, possuir um número par de arestas conectados a ele. A partir dessa visão do Euler, ele chegou à conclusão que o caso lá de Königsberg não seria possível os moradores fazerem aquele passeio passando por todas as pontes por apenas uma vez. Por quê? Porque ele percebeu que para aquele caso, com as 7 pontes, não havia um número par de arestas conectadas a cada vértice. Eram números ímpares, então não teria como atender lá ao desejo dos moradores. Problemas, né? Na aula, a professora já falou um pouquinho sobre o problema do caixeiro viajante, né? Que é aquele problema em que ele quer sair para fazer suas vendas e voltar à cidade de qual partiu e assim, ele quer fazer isso percorrendo o caminho mais curto, né? Pesquisando um pouquinho mais, a gente encontrou também um problema proposto aí, mais ou menos em 1960, 1962, por um matemático chinês, que é o problema do carteiro chinês, que era basicamente consistia no seguinte desafio, né? Um carteiro ele deveria percorrer um roteiro todo dia, percorrendo todas as ruas pelo menos uma vez. Porém, ele desejava identificar o menor trajeto possível. Esse é um caso um pouco diferente, porque se a gente for imaginar ruas, né, às vezes o carteiro tem que voltar, às vezes ele chega numa rua sem saída. Então, do ponto de vista teórico, né, se a gente pensar, se a gente estiver perante um grafo onde existe um trajeto que comece e acabe no mesmo vértice, passando por todas as arestas, então qualquer um desses trajetos serve, pois o caminho mais curto sempre passará uma única vez por cada aresta. Só que no caso de não existir essa situação, não ter um trajeto, né, nessa situação, então para escolher qual é o caminho mais curto, é preciso associar cada aresta do grafo a um certo número, né, que a professora mostrou lá na aula, ela mostrou para nós as distâncias, mas poderia ser um peso. A partir de determinar esse peso, você consegue calcular qual vai ser o caminho mais curto. A busca em largura ela é muito utilizada em jogos, em problemas de roteamento, para determinar a direção de automóvel, viagens, roteiro de viagens, disposição de redes elétricas em determinada área, até mesmo, por exemplo, para você conseguir agrupar os horários dos professores numa grade horária, considerando uma série de disponibilidades ou não de cada professor, você consegue rodar um algoritmo de busca para resolver o que eles chamam de problemas de escalas de horários, né? Time table. A professora falou, né, de jogos, né? Falando de jogos, falou um pouquinho do problema dos canibais e missionários e também falou daquele probleminha lá de ordenar as pecinhas de um quadrado em que um dos quadradinhos lá ele é vazio, né?
Isso é também um tipo de aplicação. Agora o Daniel vai falar um pouquinho sobre definição. Olá pessoal, meu nome é Daniel e eu vou falar um pouco para vocês sobre a definição da busca em largura. Bom, a definição de busca em largura é dada por um grafo G e um vértice de origem S, onde vai sair os processos de decisão, né? As arestas de G são exploradas sistematicamente até que seja descoberto cada vértice acessível a partir da origem S. A busca em largura recebe este nome porque expande a fronteira entre vértices descobertos e não descobertos uniformemente ao longo da extensão da fronteira. O algoritmo descobre todos os vértices à distância k a partir de S, antes de descobrir quaisquer vértices à distância k mais 1. Talvez com essa definição ainda a gente tenha algumas dúvidas com relação ao que é a busca em largura. A gente pegou um GIF, que é uma referência bem interessante, capturada do Wikipedia, que demonstra o processo da busca em largura de maneira visual. Depois disso, a gente vai apresentar para vocês uma programação em Python. Bom, pessoal, agora a ideia é mostrar para vocês o código, né, em Python de um algoritmo de busca em largura. Primeiro a gente importa uma biblioteca para criar uma lista, né, que é essa daqui. Depois uma função, uma classe dentro dessa biblioteca que é graph. Depois a gente constrói algumas funções aqui dentro, função para criar uma lista. Quando você cria um default dict, ele fornece uma função usada para criar valores. Nesse caso criou-se a lista, função que adiciona os vértices no grafo e uma função para imprimir os vértices, né? Marca todos os vértices como não visitados, essa lista, né, marca como não visitados pelo false. Quando são visitados, eles retornam como true. Então, cria-se uma lista auxiliar, pega o nó de origem, marca como visitado e insere ele na fila. Enquanto a fila não for vazia, esse é o while aqui, né, dentro dessa lista, retira o número vértice, o último vértice inserindo na fila e imprime. Então, enquanto ele não for inserido na lista, ele vai ser visitado e vai ser transformado de false para true, e aí até visitar todos os vértices possíveis. Então aqui a gente declara a criação do grafo. Aqui embaixo ele já tem todo o grafo, e aqui a gente insere o S lá, né, que retorna a lista. A gente pode colocar um outro início, por exemplo, o 3. O 3 ele vai do 3 para o 4 e para o 5, os dois caminhos possíveis, depois para o 1 e depois para o 2. São esses os caminhos possíveis. O 0, que pode mudar a outra origem, né, sendo 0, também ele vai apresentar aqui, começa no 0, ele vai para o 2, para o 3, para o 4, depois o único caminho possível torna-se o 5 e depois o 1. Bom, essa foi a origem do código, né? Caso alguém queira esse collab, eu posso compartilhar. E é isso, pessoal. Valeu, obrigado.